Deus escolheu salvar um povo para si. Por intermédio da sua soberana vontade, Ele entrega seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Deus invade a esfera humana, vem e nos resgata. Esse é o grande enredo bíblico. Deus cuidando de um povo, resgatando um povo imerecedor da sua graça. Um povo que sempre se afasta, um povo rebelde, seres repugnantes, que tudo de bom que tem a oferecer não significa nada aos olhos de Deus, pois todos os seus atos, pensamentos, estão completamente corrompidos pelos seus pecados. Que nós possamos compreender tudo o que as Sagradas Escrituras nos dizem, para que essas palavras norteiem a nossa vida. Nós não fomos chamados a sermos criativos, fomos chamados a sermos fiéis. Que o nome do Senhor seja exaltado nessa manhã, que possamos continuar essa leitura das Sagradas Escrituras. Nós estamos avançando aos poucos, crendo que o Senhor há de abrir o nosso entendimento para que possamos crer verdadeiramente naquilo que Ele diz, e não nas nossas vãs filosofias ou nas nossas criações completamente humanas e caídas. Bom dia a todos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti. Clamamos para que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Senhor, por vezes nós nos voltamos em oração a Ti, Pai, com o nosso coração completamente distante, e Tu bem sabes disso. Por vezes nós temos muita religiosidade, por vezes nós nos enganamos. Mas não permita, Pai, que nós continuemos no engano. Nós aprendemos rituais, mas esses rituais não nos levam até Ti, Pai. Para estarmos diante da Tua presença somente mediante o agir do Teu Santo Espírito. Sozinho nós não vamos até Ti. Portanto, Senhor, vem até nós. Nos cele com o Teu Santo Espírito. Nos capacite. Abra nossos olhos. Abra nossos ouvidos. Transforme nosso coração. Tu escolheste por intermédio da Sua palavra nos trazer vida. Portanto, é assim que nós temos seguido, lendo ela dia após dia para que haja vida em nós. Que Tu possas, Pai, mediante a Sua suprema vontade, agir no nosso coração, rompendo as algemas que nos aprisionavam. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti. É assim que eu oro pela iluminação do Teu Santo Espírito. Em nome de Teu Filho amado, Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Somente a Ti seja dado toda a honra, glória e majestade. Amém. Vamos à leitura. Capítulo de número 17. Live de número 433. Hoje, dia 1º de fevereiro. A live 32 do ano. Para quem tem curiosidade, quanto tempo nós vamos terminar? Aproximadamente 122 dias. Creio. Então, persistam. Vamos adiante. Tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Capítulo de número 17 em diante. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se, junto ao riacho de Querite.
que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarapeta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarapeta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e pouco azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino nos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar e eu fizeste filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus, e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Capítulo 18. Algum tempo depois do 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe e diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em suas cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales da terra. Quem sabe encontraremos espaço suficiente para salvar pelo menos algum de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. E o Senhor? É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vai e diga ao rei: Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade a outra. E cada vez que lhe diziam: Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei: Elias está aqui. Mas assim que eu deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não encontrar ele, me matará. No entanto, tenho servido fielmente o Senhor toda a minha vida. Ninguém
lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhe forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei Elias, está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe ouviu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos. Que os profetas de Baal escolham um deles, cortem um animal em pedaços e coloquem sobre a linha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu preparei outro novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoque o nome de Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos, escolham dos novilhos, preparem e invoquem o nome de Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam os novilhos e colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em algum lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era de seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quisson, e ali os matou. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo. Prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse:
Vi subir no mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro, com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem e a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto, correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Capítulo 19. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que Deus me castigue, que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, esta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo, Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Sai e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo, Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, Meola, para substituir você como o meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Elias voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar carne. Depois distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Capítulo 20. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com um apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerra e cavalos. Eles cercaram Samaria e atacaram
Ben-Hadad enviou um mensageiro à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad, sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor. O rei respondeu, o rei de Israel: tudo que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: assim diz Ben-Hadad, já exigi que entregasse sua prata e seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como este homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência. Aconselhar as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: diga, meu senhor, o rei, eu lhe darei tudo que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e outros reis, quando bebiam em suas tendas. Prepare-se para atacar, ordenou Ben-Hadad a seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os soldados comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou os 232 soldados dos comandantes das províncias e, em seguida, reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens, por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados. O primeiro contingente, formado pelos soldados comandantes das províncias, saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para a guerra, tragam os soldados com vida. Os soldados comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e os carros de guerra e massacrou os sírios. Assim, depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para o outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Dessa vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra. Lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme lhe aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afec. Israel reuniu seu exército, organizou um linha de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus veio ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, por isso entregarei todo o exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os dois exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu em um quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura, cordas na cabeça, e vamos nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe
o Senhor viver. Então os vestiram panos de saco e cordas. Foram ao rei de Israel, suplicaram. Seu servo Ben-Hadad disse: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo, ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal. Aproveitando essas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sob essas condições eu o libertarei. Então os dois fizeram um acordo, e Ben-Hadad foi liberto. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão matará assim que você sair. E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie este homem, se ele escapar você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei, você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. Capítulo 21. Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima da minha, fica tão próximo do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se e virou o rosto e não quis comer. Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira, ou que trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa. Não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ele escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas ele ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente a dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus, o rei. Depois levem-no para fora e matem por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam ver. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo de Israel. Diante de todo o povo, dizendo: ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida foi arrastado para a cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado, está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato a videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela.
Transmita-lhe essa mensagem. Assim diz o Senhor: não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele. Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue, do mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias, vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz: trarei desgraça sobre você e exterminarei, destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, com a família de Baasa, filho de Aias, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E quando Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de panos de seco e jejuou. Passou a dormir em cima dos panos de saco e andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor: vê como Acabe se humilhou diante de mim. Por isso, não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele. Destruirei sua dinastia. Capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote de Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, pois só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante dele. Um dos profetas, Zedequias, filho de Quená, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor: com esses chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote de Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que me diga somente a verdade, quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor.
O Espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quená, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponha este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se eu voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos 32 comandantes dos carros de guerra: ataque somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e prepararam de persegui-lo. Então o soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê volta e atire-me e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro, e ao entardecer ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: estamos perdidos, voltem para suas casas. Assim o rei morreu. E o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria. E os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que ele fez, incluindo o palácio de Marfim e as cidades que construiu, estão descritos no livro de história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Cili. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incensos nele. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram no templo de seu pai. Asa, naquela época, não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: deixe que meus homens naveguem com os seus. Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano, no reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Segundo Reis, capítulo 1. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo do terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebute, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar.
O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe: vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: acaso há Deus em Israel? Porque vão consultar Baal-Zebute, Deus de Ecrom. Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que voltaram tão depressa? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Porque enviou seus homens para consultar Baal-Zebute e o Deus de Ecrom. Por isso nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam: vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro. Era Elias de Tisbe, exclamou o rei. Em seguida enviou o capitão de seu exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Elias respondeu ao capitão: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Então desceu o fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com 50 soldados. O capitão disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias, porém, respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Novamente, desceu o fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, ajoelhou diante de Elias e implorou ao homem de Deus: por favor, poupe minha vida e a vida destes seus 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu outros 2 capitães em um grupo de soldados, mas agora peço que poupe a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor: por que enviou mensageiros para consultar Baal-Zebute, o Deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então Acasias morreu. Conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias, Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar. De modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Capítulo 2. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gigal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu, e ele lhe perguntou: você sabe o que o Senhor levará a seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu. Ele perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como sua própria vida, não o deixarei. Em seguida, seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram. De longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão, Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu, e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você, antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu no redemoinho.
Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu. E Elias e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram e encontraram-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não envie ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, envie os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó, quando eles voltaram e disse: não lhes falei que não fosse? Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. Fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifique esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vai embora, careca! Vai embora, careca! Gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou a Samaria. Somente até aqui. Terminamos dessa forma o dia 433. Amanhã será o dia 434. Dia 2/2/26. Nossa live de número 33. É isso, né? Live de número 33. Perfeito. Começaremos a partir do capítulo 3. E hoje nós somos do capítulo de número 17. Do capítulo de número 17, calma aí, até o 2 de 2 Reis. 17 até 2 Reis, capítulo 2. Muito bom, muito bom. Mais um dia lendo as Sagradas Escrituras. É muito maravilhoso a maneira como Deus fala por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui maravilhas acontecerem, o Senhor manifestando todo o seu poder, Ele enviando providências, dando ordem até mesmo para que corvos sustentem os seus filhos. Então não tenha medo daquilo que Deus pode fazer para cuidar de você. Deus há de cuidar dos seus filhos. Nós somos os filhos de Deus, filhos adotivos, chamados por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de maneira que nada poderá nos afastar. Então confie nas providências do Senhor. Creia que Deus tem um plano perfeito que irá glorificar teu santo nome. O objetivo dele não é sermos glorificados, mas glorificar o nome do Senhor. Nós vemos aqui milhares de histórias de homens que tiveram vidas bem difíceis, mas que sempre o Senhor era glorificado. Nós vemos os profetas desejando até mesmo a morte diante daquilo que eles passavam, mas nós vemos Deus sustentando e trazendo e fazendo com que eles pudessem enxergar o que era a verdadeira vida. Portanto, que possamos enxergar o que é a verdadeira vida. Nós temos visto
constantemente pessoas negligenciarem o dia do Senhor, negligenciarem a leitura das Sagradas Escrituras, pessoas valorizarem mais as coisas que o mundo oferece, imaginando que ali elas terão vida, quando na verdade eles estão completamente perdidos e mortos, somente por intermédio do Espírito que pode nos trazer vida. As pessoas se distanciam buscando as coisas que perecem e esquecem daquilo que é eterno. Que você possa ser chamado pelo Senhor para ter este relacionamento íntimo. Sem o Senhor não há vida. Você pode viver sem seu emprego, você pode viver sem o seu salário, você pode viver sem milhares de coisas, mas sem o Senhor é impossível ter vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa guiar a sua vida, que você hoje encontre uma igreja para congregar. Alguém daqui não frequenta uma igreja de domingo? Quem de vocês não cultua o Senhor? Porque pensa uma coisa, não é nem correto usarmos frequentar uma igreja, porque nós somos igreja e corpo de Cristo, nós nos reunimos como igreja. Então, quem de vocês, porventura, não congrega em nenhum lugar? Quem congrega em algum lugar, coloque aí o nome da igreja que congrega e o horário que vocês se reúnem para cultuar o Senhor. Por quê? Olha o que acontece. Hoje nós imaginamos que nós podemos viver a fé em Cristo Jesus de maneira individual. E nós somos chamados a vivermos em unidade. Nós estamos aqui, claro, nos reunindo em unidade, nós estamos unidos espiritualmente, mas lembre-se que no final das contas isso se torna muito vazio, porque o homem necessita de cada vez mais essa união, desse toque humano, Todos nós precisamos disso. Vocês necessitam entender a importância de se reunirem como corpo. Você começa negligenciando o relacionamento. Pensa uma coisa. Olha que interessante. Um casal que é casado por óbvio, matrimonialmente, eles são casados e eles não possuem mais momentos de intimidade. Você acha que esse relacionamento vai durar? O relacionamento de intimidade, todos aqui sabem do que se trata, a questão sexual. Um casamento que não há uma relação sexual é um casamento propício? É um casamento duradouro? É um casamento que perfaz uma realidade? Talvez você imagine quanto à questão de exceções, de pessoas que possuem debilidades ou não podem ter. Não estamos falando disso, estamos falando de coisas naturais e que fazem parte dessa vida de relacionamento. O que vocês acham? Provavelmente ninguém vai achar que é natural e achar que é comum. Mas agora imagine isso no nosso relacionamento. Ali é o ápice da nossa união. Quando nós nos reunimos intencionalmente como corpo de Cristo, nos tornando um com Cristo, que é o cabeça. Então nós estamos relacionados ali, intimamente ligados em um só pensamento, em uma só vontade, glorificar o nome do Senhor. É o nosso relacionamento íntimo. O momento onde nós conhecemos nosso corpo, da mesma forma que a maneira como você se relaciona. Tudo de Deus tem milhares de paralelos, então compreenda do que se trata. Não negligencie isso. Você vai lá, vai ouvir um sermão. Quando um pastor ordenado pelo Senhor prega, nós cremos que é a própria voz de Deus falando aos nossos ouvidos. Nós cremos que Deus utiliza daquele momento para falar à sua comunidade. Aquele que prega de maneira fiel, ainda que esse homem seja infiel, Deus continua sendo fiel e Ele usa da sua misericórdia para edificar o seu corpo. Então, preste muita atenção a como você se relaciona com o dia do Senhor.
Galego, mas todos os dias são o dia do Senhor. Perfeito, todos os dias são o dia do Senhor. Não há um dia que não seja o dia do Senhor. Contudo, domingo nós temos como o dia de descanso. A grande maioria das pessoas não trabalha de domingo, mas daí eles falam, não, eu quero descansar, eu quero fazer isso. Se você não encontra no Senhor o seu descanso, você não está descansando. Você está se iludindo. O Senhor é seu descanso, o Senhor é sua rocha, o Senhor é sua fortaleza. Portanto, procurem congregar. Se tem pessoas aqui que não congregam em nenhum lugar, busque uma igreja. Se tiver dificuldade, pode me procurar, que eu indicarei igrejas que são propícias para isso. Como vocês bem sabem, eu sou pastor de uma igreja local, uma igreja protestante, que adota como padrão confessional as 3 formas de unidade que nós já abordamos aqui. Nós não temos outras igrejas que estão conectadas a nós no sentido de responsabilidade, sob responsabilidade nossa, mas nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós temos milhares de outras igrejas que nos prestam assistência e nós estamos intimamente ligados com as igrejas presbiterianas aqui. Então, se vocês quiserem frequentar alguma igreja próxima ao local de vocês, pode me procurar, que provavelmente eu vou ter acesso às igrejas que estão perto à sua região. As igrejas presbiterianas também seguem de maneira bem idêntica àquilo que nós estamos proferindo aqui, então vocês não vão ter dificuldades, porque os padrões confessionais, embora sejam utilizados os padrões confessionais de Westminster, eles são bem similares. São algumas particularidades que não nos fazem diferentes, são questões bem periféricas mesmo, mas isso daí serve de um norteador. Então, são igrejas sérias, bíblicas. Não estou dizendo que outras igrejas não serão sérias e bíblicas, mas nós entendemos que dessa forma aqui está mais resguardado as bases da fé protestante. E os pequenos desvios levam a grandes desastres. Então, nós optamos justamente por termos essa segurança de basearmos apenas no que as Sagradas Escrituras dizem e utilizarmos essas confissões como norteadores. Portanto, eu peço que vocês tenham muito cuidado com isso, tá? E instruam outras pessoas a irem, convidem outras pessoas a irem. Mandem mensagem para pessoas que vocês estão vendo distantes do Senhor. Convidem para irem à igreja com vocês. Chamem-as. Lembre-se, você apenas faz o convite. Quem leva até o lugar é o Senhor. Lembre-se que o Senhor move todas as coisas. O Senhor fez o Rio Jordão se abrir aqui mais uma vez, conforme vocês leram. Vocês viram o Senhor vir buscar o Elias. Você vê carruagens moverem, você vê o agir de Deus. Então pense, o Senhor move todas as coisas. Vá com a sua família. Galego, minha família não quer ir. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Mesmo que elas ainda não queiram ir, antes de você sair, ore. Fala assim, eu oro ao Senhor. Senhor, traga meus familiares aqui. E espere, sabendo que no tempo certo Ele há de enviar as providências e os recursos. Não tem outro jeito. Nós confiamos naquilo que Deus faz. Então, descanse. Perfeito? Faz tempo que eu não falava coisas extras. Hoje nós cultuaremos o Senhor às 10 horas. Eu convido vocês a estarem lá. Mas, acima de tudo, convido vocês a compreenderem do que se trata o verdadeiro corpo de Cristo. Perfeito? Maravilhoso, estamos avançando muito bem, que o nome do Senhor continue a ser exaltado e que Ele seja glorificado. Beleza? Um beijo a todos que estão aí. Amanhã estaremos aqui juntos, se Deus assim permitir. Luciana, Elaine, Maria Alves, Ana Paula, Gislene, Lília, Eliane, Valdomiro, Silvia, que Deus seja glorificado. Que essas palavras que emanam das Sagradas Escrituras, elas possam suprir as nossas necessidades e nos direcionar a uma vida que glorifique o nome do Senhor. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus assim permitir. Não perca, 5h59. Convido vocês a compartilharem
com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aqui. Não se esqueçam de comentar, porque quando vocês comentam, aumentam o engajamento. Visualizar isso tudo faz com que mais pessoas possam ter acesso às Sagradas Escrituras. Tamo junto, um beijo no coração. Fui!